Graça e paz, amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Eu peço a gentileza de abrir, por favor, capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, se você não abriu ainda. Capítulo 4, vamos ler versículo 10, 11, 12 e 13. Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13. Diz assim o texto sagrado: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Santo Espírito do Senhor, nós cremos na presença marcante do Senhor neste culto, nesta reunião de adoração, e pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e nos conduza, Senhor, à fiel compreensão da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Amada igreja, esse último versículo que nós lemos aqui, o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, é um dos versículos mais conhecidos da carta de Paulo aos Filipenses, e eu diria que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E eu gostaria de convidar você a repetir a leitura do versículo 13. Leia comigo, em voz alta, todos juntos, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Que declaração, que afirmação maravilhosa, eu diria. Eu posso tudo. Eu posso tudo o que eu quiser. O céu é o limite para mim. Não há fronteiras para o que eu posso. Eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter casamento, uma família, filhos, ser famoso, ser bonito, eu posso ser rico, eu posso conseguir o meu primeiro milhão. Afinal de contas, eu sou o filho do dono da prata e do ouro. Afinal de contas, Deus me fez por cabeça, não por cauda. Afinal de contas, eu sou mais do que vencedor. Afinal de contas, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou conquistar. Eu posso conquistar, eu posso romper, eu posso enriquecer, eu posso profetizar, eu posso até curar. Por quê? Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o problema de interpretar esse versículo de acordo com o que eu disse para você agora, nesses minutos iniciais, é que aplicar um texto, um versículo, fora de um contexto, é extremamente perigoso. Tudo que eu disse para você agora não é a interpretação correta desse versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. É muito perigoso, igreja, nós isolarmos um texto fora do seu contexto e assim transformá-lo em um pretexto para, quem sabe, nós estabelecermos um princípio baseado, quem sabe, em um versículo, ou transformarmos esse versículo em uma bandeira ou em um grito profético, sem considerar o contexto em que esse texto está inserido. E eu tenho dito isso à igreja há muito tempo. Um texto fora de contexto vira pretexto e vira até heresia. É necessário nós avaliarmos o texto à luz dos versículos que vêm anterior e também entendendo e projetando o versículo que você está com o conteúdo dali para frente. E mais, não somente o contexto imediato da escrita, mas você precisa entender também o contexto em que aquele texto foi escrito, historicamente falando. Qual foi a intenção do autor? Isso é básico para nós compreendermos
o que o texto quer dizer. Você, por exemplo, toma esse cuidado quando você recebe uma mensagem escrita ou uma mensagem em áudio no WhatsApp. Você não pega uma escrita fora de contexto, tipo assim, quando você recebe um áudio no WhatsApp e você põe lá no meio do áudio, dá o play e aí você ouve a sua amiga falando assim para você: eu vou matar ela. Qual que é a sua conclusão? Que a sua amiga está doida para matar alguém. Uma outra amiga, quem sabe. Aí você vai ter o cuidado de entender o áudio desde o início, e a sua amiga mandou o áudio assim: oi amiga, eu estou com fome agora, estou preparando o almoço, porque eu vou matar ela, a minha fome. Já pensou se você tivesse pego somente aquele trecho fora do contexto? Você iria interpretar o que a sua amiga disse completamente errado. E é esse cuidado que nós precisamos ter com relação às Escrituras. Nós não podemos pegar um texto fora do seu contexto e isso, quem sabe, transformar em um princípio, em um grito de guerra profético, o que muitos fazem, infelizmente, por aí, com relação ao versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Então, eu preciso levar você a entender o contexto. Paulo, ele continua a escrita do capítulo 4, ele não pôs um ponto final em um assunto, ele continua a escrita, do versículo 10 em diante, nós vamos parar no versículo 13, e eu preciso dizer para você também, relembrar, quem já sabe, quem já ouviu eu dizer, que o contexto em que Paulo escreveu esta carta era o contexto seguinte: ele estava preso em Roma. Paulo estava preso em sua primeira prisão em Roma. Paulo, ele vivia nesta prisão como um prisioneiro numa casa de detenção, ou poderia dizer, guardadas as devidas proporções, num regime domiciliar de prisão. Paulo estava preso numa casa lá em Roma, acorrentado por soldados romanos, sob vigilância de soldados romanos. Ele podia sim receber visitas com autorização do chefe da prisão domiciliar, mas ali ele estava preso, ele estava com a sua liberdade cerceada. Ali ele inclusive tinha que pagar o aluguel dessa casa-prisão e pagar o mantimento, pagar a sua alimentação. Ok, entenderam isso? Mas como ter condições financeiras para pagar o aluguel dessa casa-prisão e pagar o seu alimento, se ele não podia trabalhar? Ele estava preso, ele não podia trabalhar. Paulo, então, dependia exclusivamente de donativos. Paulo, ele dependia unicamente de ofertas solidárias, de irmãos e irmãs generosos e igrejas prontas para auxiliá-lo, prontas para supri-lo financeiramente. E a igreja dos Filipenses era uma das poucas igrejas que prontamente auxiliavam o apóstolo Paulo financeiramente. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve o que ele escreveu aqui no capítulo 4. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, no versículo 10, agora vamos lá, tendo esse pano de fundo, no versículo 10, Paulo, ele agradece a oferta financeira que ele recebeu dos irmãos filipenses por mãos de quem? Não sei se vocês se lembram, por mãos de Epafrodito. Epafrodito era um membro da igreja dos Filipenses e ele levou a oferta financeira para Paulo em Roma. Em contrapartida, ele voltaria para Filipenses com a carta escrita. Essa carta, Epafrodito levou para os irmãos filipenses a carta escrita por Paulo. Mas na ida, ele levou uma oferta financeira, Epafrodito, nós já estudamos sobre ele, Paulo dá testemunho dele aqui um pouquinho antes, nós já estudamos sobre ele, e algumas irmãs estão até com a ideia de colocar o nome do filho de Epafrodito, eu acho isso louvável. Vamos lá, versículo 10, fiquei muito alegre, mas veja, Paulo não diz assim, fiquei muito alegre com o pacote de moeda que eu recebi. Paulo escreve assim, eu fiquei muito alegre no Senhor. Veja, Paulo já estabelece a base da sua alegria. Porque ele vai dizer que, tendo muito ou tendo pouco, ele está contente. Portanto, a alegria de Paulo estava no Senhor. Ele disse isso no capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se, filipenses, sempre no dinheiro?
Alegrem-se, Filipenses, sempre na saúde? Não. Alegrem-se, Filipenses, sempre no Senhor. E ele repete, outra vez digo, alegrem-se. Portanto, ele não é incoerente com o seu próprio ensino. Veja a coerência de Paulo na sua escrita e na sua vida. Ele era um homem coerente, ele aprendeu a ser coerente. Fiquei muito alegre no Senhor, versículo 10, vamos lá. Porque agora ele recebeu a oferta e ele queria agradecer os irmãos filipenses. Uma vez mais, ou seja, de novo, mais uma vez, os irmãos filipenses chegaram com uma oferta para suprir financeiramente o apóstolo Paulo. Mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês tinham por mim. O apóstolo Paulo diz que os filipenses têm esse cuidado. E aqui é uma escrita, parece que no original grego é uma escrita de uma ação contínua. Sabe aquele presente contínuo do inglês? Estou fazendo. Né? Aqui é como se Paulo dissesse assim, ó, renasceu o cuidado que vocês têm, estão tendo por mim. Eles não param de ter esse cuidado com o apóstolo Paulo. Tem por mim. Continua o versículo 10. Na verdade, aí Paulo diz, vocês já tinham esse cuidado antes. Olha que lindo, né? O apóstolo Paulo dando testemunho dos filipenses. Vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Não faltava interesse. Faltava-lhes oportunidade. Os filipenses tinham sempre um interesse, um desejo de ajudar, de auxiliar financeiramente o apóstolo Paulo. Acontece que em algumas oportunidades faltou-lhes oportunidade. E aqui provavelmente é o que alguns intérpretes desse finalzinho do versículo 10 apontam, é que faltou oportunidade para os filipenses, principalmente porque o governo romano estava perseguindo os cristãos. E porque o governo romano estava perseguindo os cristãos, os filipenses recuaram, deram um passo atrás na iniciativa ou na ação de ofertar financeiramente ao apóstolo Paulo, por medo. Provavelmente seja esse o impedimento, né? A falta de oportunidade. Os filipenses estavam prontos para ofertar, mas quem sabe quando Epafrodito falou, vou para Roma agora, tá? Vocês me dão cobertura? Estou indo para Roma. Quando ele abriu a porta, quem sabe, da igreja para sair na caminhada, ou a cavalo, não sei como, para Roma, tinha ali guardas romanos nas imediações de Filipos, ele voltou para trás. Não vai dar, nessa oportunidade não vai dar. Entenderam? Provavelmente seja isso. O medo dos filipenses. Mas eles tinham sim o interesse, sempre tinham interesse em ofertar financeiramente em favor do apóstolo Paulo. Paulo continua no versículo 11, eu digo isso, eu agradeço vocês, eu estou muito alegre no Senhor, porque vocês de fato suprem as minhas necessidades, não somente agora, mas vocês sempre fizeram isso, e agora Deus permitiu renascer essa oportunidade, e renascer não somente a iniciativa, mas a ação de ofertar financeiramente. Mas eu digo isto, não porque eu esteja necessitado. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo aqui, ele não está se vitimizando, agradecendo os filipenses, mas só para dar aquele toque, sabe, não esquece da oferta do mês que vem, não esqueçam de mim. Nesse momento aqui, ele diz assim, digo isso não porque esteja necessitado. Paulo, ele não cobra, Paulo, ele não joga um verde para colher dos filipenses algo. Paulo, ele diz assim, não tenho necessidade. Ele agradece a oferta recebida, mas ele estava bem resolvido com relação e é quem sabe o cerne da passagem de 10 a 13, ele estava bem decidido com relação ao contentamento. Ele estava bem resolvido quanto a isso. Por isso que ele diz, eu digo isso não porque eu esteja necessidade. Olha só, continuando a escrita do versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não estou cobrando vocês, filipenses, estou agradecendo, não estou dando aquele toque, não estou falando assim, mês que vem está chegando, hein? Não.
Até porque, Filipenses, eu não estou passando necessidade, e ainda que estivesse, eu estou contente com a minha situação. Querida igreja, o contentamento de uma pessoa está em sua mente e coração, não nos benefícios das circunstâncias ou na extensão de suas posses ou bens materiais. Vou repetir: o contentamento de uma pessoa está em sua mente e coração, não nos benefícios das circunstâncias ou na extensão de suas posses ou bens materiais. O que eu quero dizer com isso? A pessoa verdadeiramente contente não está vinculando o seu contentamento em ter muito, ou não está vinculando ter muito, eu quero dizer, materialmente falando, ou se as circunstâncias estão sempre legal, bem, tudo ótimo. O contentamento de uma pessoa verdadeiro não está vinculado a isso. O contentamento de uma pessoa está na sua mente e no seu coração, independentemente das circunstâncias. Isso você entendeu muito bem. Por quê? Agora eu quero voltar lá atrás, na origem do ser humano. No início do estudo de antropologia, nós nascemos com um coração insatisfeito e descontente. Uma criancinha nasce reclamando. Ou você, mamãe, acha que foi diferente com seu filho ou com a sua filha? De jeito nenhum. Já nasce com uma insatisfação e um descontentamento de coração. Nossas mentes, nossos corações, e eu digo de todos aqui, sem exceção, de mamando a caducando, de A a Z, todos somos naturalmente insatisfeitos e descontentes de coração. É necessário, portanto, uma transformação espiritual pelo agir do Espírito Santo, para que nós experimentemos uma satisfação e um contentamento verdadeiro, de coração e de mente. Senão, nada nesse mundo irá nos dar contentamento. Nada, absolutamente nada, se não houver uma transformação de coração. Consequentemente, uma transformação de mente. O Espírito Santo, trabalhando na sua e na minha mente, trabalhando no seu e no meu coração, irá produzir contentamento em nós, porque nós não nascemos satisfeitos, nós não nascemos contentes, nós não nascemos com aquele coração assim, está tudo ótimo, tudo bem, mas o meio é que me mudou, é o meio que me transformou. Não é o meio que corrompe o seu coração, é o seu coração corrupto, inclusive, que estraga o meio onde você está. Nós somos maus de nascença. Descontentamento, insatisfação, ingratidão existem no seu e no meu coração, e do mais bonitinho bebê que está aí no seu colo, no nosso meio. Nós nascemos assim, e é necessário uma transformação espiritual, pelo agir do Espírito Santo, mudando isso. Sempre nós estamos querendo mais, naturalmente falando. É ou não é? Naturalmente falando, é isso. Nós naturalmente queremos mais do que nós temos. Ou nós olhamos, qual é aquele ditado que você conhece? A grama do vizinho sempre é mais... Isso, muito bem. Diz a história que Alexandre o Grande, um imperador, um conquistador macedônio, que viveu há 4 séculos antes de Cristo, diz a história que depois dele ter conquistado quase que a totalidade do mundo conhecido de sua época, por isso que ele teve um codinome O Grande, um conquistador de terras, Alexandre, faleceu com 32, 33 anos, 34 por aí, mas ele foi um homem que sempre queria mais, e diz a história que Alexandre o Grande orava aos deuses, aos seus deuses, clamando por um outro mundo criado para conquistar. Tamanha era a gana, tamanha era o desejo, tamanha era a insatisfação no coração
de Alexandre o Grande. Charles Spurgeon, pregando sobre esta perícope aqui, do versículo 10 até o versículo 13, do capítulo 4 de Filipenses, Charles Spurgeon disse o seguinte, presta atenção, se você quiser anotar, vou dizer: se você não está contente com o que tem, certamente não estaria contente se tivesse o dobro. Repito, se você não está contente com o que tem, certamente não estaria contente se tivesse o dobro. E realmente é isso. Nós temos uma realidade, mas daqui a pouco parece que a gente quer mais. Nós não estamos contentes com a nossa realidade. E a gente pensa, eu seria mais feliz se eu tivesse um carro do ano do que esse carro que tem 6 meses. Já preciso mudar o modelo. Já tem carro 2026/27 já saindo. Eu preciso já trocar o meu carro. Essa é a realidade do seu e do meu coração pecaminosos, corruptos, naturais. E eu digo que em nosso tempo, isso é muito mais acentuado e está mais acentuado. O sistema mundano, as propagandas, você tem percebido isso? Os produtos, eles estão cada vez mais voltados para o aguçamento da nossa insatisfação e, consequentemente, nos levando a um consumismo exagerado. A propaganda não faz você olhar para o que você tem e falar, é verdade, estou contente com o que eu tenho, não vou comprar isso. De jeito nenhum. A propaganda aguça a sua insatisfação, que já existe no seu coração, e faz com que você olhe para o que você tem e fale, nossa, que coisa ruim que eu tenho, preciso comprar isso que está aparecendo na propaganda, para eu ser melhor. No nosso tempo isso está muito mais aguçado. E existe um conceito recente, eu digo recente porque é de 1 ou 2 décadas atrás, um conceito recente na produção industrial, que é o conceito da obsolescência programada. Vou repetir, obsolescência programada, é de obsoleto. O que é o adjetivo obsoleto? É algo que não presta mais, que é retrógrado, que é velho, que eu preciso trocar. Por exemplo, aquele sapato que você olha lá, no seu guarda-roupa, que você olha e fala, está obsoleto. Você não está elogiando ele, você está falando mal dele. Está velho, está obsoleto. Então, existe um conceito na produção industrial, que é o conceito da obsolescência programada. O que é isso? É a prática intencional de projetar e de fabricar produtos para terem uma vida útil determinada, uma vida útil limitada, forçando os consumidores a substituir cada vez mais cedo os produtos. Você tem visto isso? Porque se você olha aquela máquina de lavar velha da sua avó, de 30, 40 anos, uma caixa maior do que esse púlpito, de ferro, pesada, que ela batia até sofá se deixasse. Não quebra, não quebrava, né? Aquela maquinona, trambolho. Que aí você fala para sua avó, vamos trocar essa máquina? De jeito nenhum, deixa ela aí, tá boa. A vovozinha fala isso, né? Não, aqui então, era muito mais resistente, os produtos eram muito mais resistentes e duradouros. E hoje não existe mais isso. Hoje, por exemplo, com 2 anos de uso, nós estamos com um problema lá na nossa máquina, uma super, né? Tem vários recursos eletrônicos, mas ela quebrou rapidamente, assim, eu digo, não tem 2 anos de uso, tem 2 anos, mas quebrou, precisa ser trocada, precisa mexer, né? E aí daqui a pouco a gente pensa, nossa, eu preciso trocar essa máquina. Obsolescência programada, já sai de fábrica com uma vida útil definida. Quem já ouviu falar sobre os 400 ciclos, 500 ciclos ou os 1000 ciclos do iPhone? O que é ciclo? Ciclo é uma recarga. Um ciclo é uma recarga, né, Rafa? 400 ciclos, 500 ciclos, tem versão de iPhone que é de 1000 ciclos. O que é isso? A Apple, que é a fabricante do smartphone iPhone, a Apple projeta os seus iPhones para perderem a capacidade de processamento e de retenção de carga nas baterias após 400 ciclos, após 500 ciclos, após 1000 recargas.
E se você fizer uma conta, não precisa ser um gênio da matemática para entender que 500 ciclos do seu iPhone não dá 2 anos. De repente o seu iPhone não funciona direito mais. Você faz a atualização do sistema e ele não funciona direito mais. O que você para e pensa? Preciso trocar. Isso é obsolescência programada. E isso tudo toca diretamente na insatisfação e no descontentamento que existem em nossos corações pecaminosos. E como eu disse, o contentamento de uma pessoa, ela está na mente, no coração, não nos benefícios das circunstâncias ou na extensão de suas posses ou dos seus bens materiais. O contentamento está no coração. Por isso que nossos corações precisam ser transformados, precisam ser ganhos por Deus, precisam ser trabalhados. Nós precisamos aprender a ter contentamento e gratidão. E existe uma oração belíssima nas Escrituras, que eu gosto muito, a oração do rei Agur. Você já leu? Já deve ter lido. Capítulo 30 de Provérbios. Abra lá, por favor. Provérbios, capítulo 30, a oração do rei Agur. Provérbios 30, vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. A oração do rei Agur. É uma oração que você e eu devemos fazer com frequência, para buscar de Deus contentamento. Olha só que oração linda. É um exemplo de oração. Aliás, se você fala assim, pastor, eu não sei orar. Na palavra de Deus existem inúmeros exemplos de oração, para você só ler e você fala no final, em nome de Jesus, amém. Você fez uma oração. E eu vou dizer para você, 100% bíblica. Está aí uma oração. Versículo 7 de Provérbios 30. 2 coisas eu te peço. Ele está orando ao Senhor. Olha, ó Deus, 2 coisas eu te peço. Não recuses o meu pedido antes que eu morra. Ou seja, Senhor, atenda a esse meu pedido. Por favor, 2 coisas eu peço ao Senhor. A primeira coisa, olha o versículo 8 iniciando. Afasta de mim a falsidade e a mentira, ok? Está uma oração. Senhor, muda o meu coração. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Esse é o primeiro pedido. E olha o segundo pedido do rei Agur. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Senhor, por favor, não me deixa ser pobre e não me deixa ser rico. Por quê? Aqui está o contentamento. Dá-me o pão que me for necessário, Senhor. Versículo 9, para não acontecer que, estando eu farto, ou seja, se eu tiver muito, para que não acontecer, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? O rei está orando assim, Senhor, eu não quero riquezas, muitas coisas, porque eu corro risco por conta, não pelas bênçãos que o Senhor me dá, porque riqueza também é bênção do Senhor. Quando o Senhor dá, é bênção. Mas por conta do nosso coração corrupto, nós nos agarramos às bênçãos e esquecemos do abençoador. E aí corremos o risco do quê? De termos muitas coisas e dizermos para o Senhor, Senhor, ok, até aqui o Senhor me ajudou, até logo, eu fico com as coisas e deixo o Senhor. O rei Agur está falando, não quero essa situação, Senhor, não quero situação de muita riqueza, porque eu corro o risco de me esquecer do Senhor e perguntar, quem é o Senhor? Mas tem um outro lado também, ou que empobrecido eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Também na pobreza eu corro o risco, por conta do meu coração corrupto, de roubar, de furtar, de fazer coisas erradas. Então o Senhor me dê o necessário, o pão que me for necessário. Está aí um exemplo de oração, e um exemplo que vai trabalhar no seu e no meu coração, o contentamento. E vejam algo muito importante aqui, vamos lá, volta lá para Filipenses 4, versículo 11 agora, nós estamos no versículo 11, né? Olha só que interessante que o contentamento, ele é resultado de um processo de aprendizado. O contentamento, ele é resultado de um processo de aprendizado. Versículo 11, Paulo, ele continua escrevendo assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. O verbo no grego aqui, aprender, é o verbo mateo. Mateo, que tem o sentido de desenvolver na prática, desenvolver na vivência. Então, para ser contente, ele teve que desenvolver isso
na vivência, na prática, ele teve que aprender, ele teve que passar por circunstâncias, não somente num dia, não somente numa semana, não somente num ano, mas por um longo período, desenvolveu na prática para aprender sobre o contentamento. Esse é o verbo mateu. Logo, obviamente, Paulo ele está deixando bem claro que ele nem sempre foi assim, contente. E esse é um consolo para nós, não é? Porque a gente olha o exemplo do apóstolo Paulo, e é belíssimo o exemplo do apóstolo Paulo, nós devemos seguir as pisadas do apóstolo Paulo, mas nós temos que entender também que ele não começou perfeito, ou não começou com uma maturidade espiritual como essa que ele está dizendo para imitá-lo. No início, nem sempre foi assim. O apóstolo Paulo teve que aprender, ele nem sempre foi assim, ele não nasceu assim. Você e eu, assim como o apóstolo Paulo, nós nascemos com descontentamento no coração. Então, pelo trabalhar de Deus, Paulo teve que aprender a viver contente. Nem sempre Paulo compreendeu as provações, as horas difíceis, nem sempre. Nem sempre ele entendia e ele ficava contente quando as coisas ruins estavam acontecendo com ele, nem sempre. Com certeza Paulo, ele experimentou situações que o deixou extremamente abatido, extremamente descontente. Por isso que ele teve que aprender a viver contente. Paulo, ele vivenciou situações desanimadoras demais, para as quais ele olhava e ele não via significado algum, ele não via proveito nelas, situações que deixaram o apóstolo Paulo frustrado. Com certeza ele experimentou isso, e ele teve que aprender a viver contente. Paulo, ele não soube lidar com os embates da vida sem antes ter que aprender. Mas aprender de que forma? O aprendizado aqui é se submeter a um treinamento de vida, se submeter a um treinamento dado por um mestre-professor. Quem? Deus. Deus. E Deus, ele está, diante das circunstâncias que você está vivendo, ele está querendo ensinar algo para você. Ele está querendo ensinar algo para você. E preste atenção numa coisa aqui. Sempre existe algo a ser aprendido na pobreza, na adversidade. Sempre. Sempre existe algo a ser aprendido quando o pão cai com a manteiga para baixo. Sempre tem algo a ser aprendido. Assim como sempre tem algo a ser aprendido na prosperidade, na riqueza. E quem que sabe dosar isso com muita maestria e com perfeição, conhecendo o seu e o meu coração? Deus. Deus sabe onde tocar na sua vida para fazer você aprender. E nós muitas vezes achamos que a gente sabe muita coisa. A gente planeja coisas nas nossas vidas e Deus está lá em cima, lá longe, e a gente tipo assim, mata no peito e fala: Senhor, pode deixar comigo agora, saúde, família, filho, já me matriculei na academia, está tudo certo, investimento na bolsa de valores está ok, a previdência privada está em dia, está tudo certo, Senhor, está tudo dentro do meu planejamento. Mas aí vem Deus e fala para você e para mim: eu sei onde tocar na sua vida para você ser como o meu filho Jesus. E vem Deus e toca. Porque mais interessado está Ele do que você na transformação. E Deus mexe. Isaías escreveu uma fala de Deus nesse sentido. Isaías 55, versículo 8 e 9. Você conhece esse texto, diz assim, Deus falando: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos
do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Meus irmãos, saiba que Deus não está errando em permitir adversidades na sua vida, porque Ele está transformando você através dessas disciplinas. E também Deus está ensinando você através da riqueza, através da bonança, através das horas mais tranquilas e de abundância, que na média do brasileiro é uma hora mais rara, né? Mas acontece. É raro, mas acontece, né? Acontece sempre. Quando nós estamos bem de saúde, bem financeiramente, bem com a nossa mente, Deus está trabalhando. Deus tem um propósito com isso. E eu vou dizer para você que Deus ele enriquece pessoas de propósito para o seu propósito soberano. Mas Deus também empobrece pessoas de propósito para o seu propósito soberano. Tudo tem um propósito na sua vida, porque Deus soberanamente está agindo, tanto na pobreza quanto na riqueza. Então, veja que se você está passando por adversidades, saiba que Deus tem um propósito soberano com tudo isso, para você aprender a se contentar em Deus, a viver com seus olhos fixos em Deus, para que a sua esperança não esteja na instabilidade da riqueza desse mundo, ou na prosperidade, quem sabe, momentânea que você está passando, mas que a sua esperança esteja em Deus. Louvado seja Deus por isso. Trabalhar dele na sua e na minha vida. E como que Paulo aprendeu isso? Versículo 12, olha aí, continua lá, Filipenses 4:12. Sei, aqui ele está dizendo com um coração de maturidade. Eu sei por quê? Porque eu já aprendi. Sabe quando um pai ou uma mãe fala para um filho, para uma filha assim: filha, não faz isso, porque eu sei onde vai dar. Por quê? Fala aí, mamãe ou papai. Porque vocês já passaram por isso. Já têm experiência. Então Paulo está dizendo, eu sei. Vamos lá, como que ele aprendeu então esse contentamento? Eu sei o que é passar por necessidade. E aqui no original é viver extrema humilhação. E Paulo foi humilhado? Ou se foi. Ou se foi. Muito. Muito. Foi esbofeteado como seu Senhor. Foi maltratado como seu Senhor. Foi mal falado como seu Senhor. Oh, se sabe, eu sei o que é ser humilhado, e sei também o que é ter em abundância, ou seja, eu sei o que é ser honrado também. Paulo foi muito elogiado, Paulo ele foi bem quisto em vários momentos de sua vida, então ele também sabe o que é ser honrado. Veja que há um aprendizado também nos momentos de fartura, quando as coisas estão tudo legal, quando você tem 1000 likes nas suas publicações, tem um aprendizado nisso. Então Paulo está dizendo, eu sei nessas circunstâncias, está vendo? Nessas partes, nesses extremos da vida, na humilhação, na honra. Olha aí, aprendi, depois do ponto e vírgula, está aí o verbo matel de novo, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Paulo passou fome, Paulo foi bem alimentado, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aliás, essa afirmação de Paulo, quem sabe deixa muitos pastores, muitos líderes coaches, de igrejas coaches por aí, ouriçados ao lerem que Paulo está dizendo, passou necessidade, o apóstolo Paulo, que horror. Não, Paulo tem que virar a chave. Olha só as falas, né, dos pastores coaches por aí. Tem que virar a chave. Paulo ele tem que destravar a mente. Paulo ele não tem fé. Muitos estão dizendo por aí que pessoas que passam por necessidade, são perseguidos. Só fé, hein? Atenta para a sua fé. Deve ter pecado aí. Ou então, cuidado, você não tem fé. Como assim passar necessidade? Paulo está dizendo que ele passou necessidade, horas difíceis. E também horas de prosperidade.
o ensinamento correto, teologicamente balizado nas Escrituras, mostra para você e para mim que crente passa fome. Crente também sofre. Crente também tem necessidade. Crente também é perseguido. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? Se você quer viver piedosamente, ou todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão elogiados? Serão afagados? Não, serão perseguidos. E aí eu faço um convite para você: venha para o time dos perseguidos. Se você quer viver uma vida piedosa, amando o Senhor, venha para o time dos perseguidos. É o que o Senhor quer para nós. Porque o nosso Senhor sofreu, o apóstolo Paulo ensina isso. Se o meu Senhor sofreu, como eu não participaria dos sofrimentos de Cristo na minha vida? O servo não é maior do que o seu Senhor. Esse é o ensino de Jesus, não é? Então Jesus, quando ele pegou aquela bacia e lavou os pés dos discípulos, ele disse: eu estou dando o exemplo de que vocês vão ser perseguidos, vão sofrer, vocês têm que ser humildes nesse mundo. Mas o galardão de vocês está na glória. Está na glória. No início do Sermão do Monte, Jesus já deixou isso bem claro, né? Bem-aventurados os, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome, ou por causa da justiça, né? E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. No versículo 12, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E o crente, ele pode declarar, quem sabe a partir desse aprendizado na escola de Deus, você que é crente pode declarar: eu sei o que é estar bonito, como eu sei o que é estar feio. Você que foi abençoado aí, diz amém. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que é estar com a barriga cheia, mas eu sei também o que é estar com a barriga vazia ou com fome. Eu sei o que é receber elogios, eu sei o que é receber aplausos, ser bem falado, mas eu sei também o que é ser difamado, eu sei o que é ser caluniado, eu sei o que é ser assunto na boca de mentirosos, eu sei o que é isso, eu sei o que é ser maltratado. E qual era a situação de Paulo aqui quando ele escreveu isso? Ele não está escrevendo, como eu disse, de um gabinete com ar-condicionado ou de um lugar de extremo benefício para ele. Ele estava escrevendo isso preso, acorrentado a soldados romanos. Essa era a realidade de Paulo, ele estava preso. Mas o contentamento de Paulo não estava em nada disso. Nada disso era fonte do seu contentamento. E há uma palavra aqui no versículo 12 que faz toda a diferença. Versículo 12, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Então, caminhando para o final desse sermão, qual era o segredo do contentamento de Paulo, que preencheu o coração e a mente do apóstolo Paulo? Qual era o segredo? O segredo está no versículo 13, leia comigo: tudo posso naquele que me fortalece. E agora nós chegamos a esse versículo famoso das Escrituras. Você percebeu como faz a diferença você ter noção do contexto? Entendeu agora por que, o que levou a construção argumentativa de Paulo chegar nessa afirmação belíssima, maravilhosa: tudo posso naquele que me fortalece? Você precisa entender o contexto. E o que é tudo aqui? Tudo o que ele tinha mencionado anteriormente. Tudo diz respeito a dor, tribulação, fome, escassez, necessidade, honra, riqueza, fartura. Tudo isso. Eu posso rir, eu posso chorar, eu posso gozar de saúde ótima, eu posso sofrer, quem sabe, com dores que não cessam. Eu posso comemorar vitórias, assim também como eu posso lamentar derrotas. Eu posso celebrar o nascimento, assim como eu também choro e suporto a dor do luto. Eu posso passar por tudo isso, não porque eu posso por mim mesmo, mas posso tudo a partir daquele que me dá forças todas as manhãs
para viver para Ele, porque a minha força não vem das circunstâncias nem de coisa alguma, nada disso me define. O que me mantém de pé não são os acontecimentos, não é a minha idade, não é a minha saúde, nada disso. A minha força é o Senhor. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Esse é o segredo. Qual é o segredo? Cristo. Se você sair daqui, ao ouvir essa minha explicação, e principalmente ao ler esse texto, e não ver Cristo nesse texto, você não entendeu o texto. Esse texto está falando sobre Cristo. Cristo era o contentamento de Paulo. Cristo era a satisfação de Paulo. Cristo era a alegria de Paulo. Cristo era o sustento de Paulo. Cristo é essencial e suficiente para nós. Nele, em Cristo, nós encontramos a fonte de todo contentamento. Foi assim com você ontem, é assim com você hoje e será assim com você amanhã, até o último dia da sua vida, até Cristo voltar. Cristo é o segredo do contentamento. Não há outro. Não há outro. Por isso eu concluo então, e a minha conclusão não poderia ser outra senão uma reflexão sobre como que está a sua e a minha vida com Deus. Ou melhor dizendo, como está o nosso conhecimento de Deus, o conhecimento através das Escrituras. E tudo tem a ver com o contexto onde nós nos encontramos aqui, porque no mesmo capítulo 4 de Filipenses, se você voltar um pouquinho, foi o que eu preguei, do versículo 8 e versículo 9, o contexto diz respeito ao conhecimento, sobre pensar, sobre no que pensar. Eu coloquei como título aquela pregação, penso, logo faço. Tem tudo a ver com o contexto. Para os filipenses entenderem que o contentamento deles é Cristo, eles precisam conhecer Cristo, pensar sobre Cristo ou nas virtudes de Cristo. Entenderam? Tudo é sobre o contexto, e aqui está dizendo sobre o conhecimento. Portanto, irmãos e irmãs, se não enchermos as nossas mentes e os nossos corações com a palavra de Deus, com o conhecimento correto de Deus, os nossos pensamentos serão tendentes e direcionados ao descontentamento e à ingratidão. Se a sua e a minha mente não estiverem encharcadas da palavra de Deus, nós tenderemos à ingratidão e ao descontentamento. Não tem neutralidade, não tem meio termo. A palavra de Deus produz a virtude da gratidão, do contentamento em Cristo. Mas se nós não enchermos as nossas mentes e os nossos corações com a palavra de Deus, nós agiremos com ingratidão, com descontentamento, com reclamação. Aqui droga de sol, aqui droga de chuva, aqui droga de frio, essa cama está dura, essa cama está mole, não tenho travesseiro, estou cheio de travesseiro. Tudo a gente vai reclamar se o nosso coração não estiver conhecendo, se relacionando com Cristo através da palavra. Nós precisamos encher a nossa mente com o conhecimento correto de Deus. Se nós estivermos conhecendo e amando e vivendo para Cristo, você e eu teremos convicção de que Cristo é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Quanto mais você conhecer Cristo pelo agir do Espírito Santo no seu coração e na sua mente, você vai estar convicto de que você não precisa de mais nada. Você precisa de Cristo. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que agora você tem que viver do ar, né? Que Deus vai jogar dinheiro do céu. Não, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que projetar coisas na sua vida. Busque melhorar, sim, a qualidade de vida para você, mas não coloque a esperança da sua vida em nada disso. O contentamento pleno você não vai encontrar em nada disso, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Por isso, de fato, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra.
Agradecemos, Senhor, pela iluminação, pela compreensão dada pelo Teu Santo Espírito a nós nesta manhã, que cada vez mais nós, ao conhecermos o nosso Redentor Jesus Cristo, nós vivamos para Ele e estejamos de fato contentes. Como nós cantamos na liturgia agora há pouco, estou contente em meu Salvador. Mas, Senhor, que não seja da boca para fora, que seja uma realidade a começar na minha vida. Estou contente em meu Salvador. Assim oramos, com alegria, por Tua palavra nos mostrar a verdade, mas também nesta manhã nos gera temor, para nós obedecermos e vivermos para o Senhor, renunciando, quem sabe, muitas coisas em nossas vidas, para a Tua glória. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.